Eu vim aqui também para responder alguns comentários e eu achei necessário responder. Eu podia ter printado um por um e colocar aqui, mas eu não quero expor ninguém, não é a minha intenção. A minha única intenção foi mostrar todo o meu trajeto dentro da igreja evangélica, todos os altos e baixos que eu passei, e mesmo assim eu mantive a minha fé em Deus. Mesmo às vezes assim pensando, eu vou desistir. Não, eu mantive firme. Não fui santa, não fui perfeita, porque só perfeito é só Deus, não tem ninguém mais perfeito que Ele. Então, eu só quis mostrar que mesmo passando por muitas dificuldades, eu mantive a minha fé. E em nenhum momento do vídeo eu falei assim, olha, eu saí porque fulano me olhou errado, fulano falou mal de mim. Não falei em nenhum momento isso. Eu contei a minha história. Depois eu disse que eu li a Bíblia, eu tive um outro entendimento. E eu não senti que ali era mais o meu lugar. E eu fui buscar outros horizontes, tá tudo bem. Qual o problema? Qual o problema o ser humano querer buscar mais conhecimento, entender melhor a palavra de Deus? Querer ser melhor para Deus? Querer dar o seu melhor para Deus? Qual o problema nisso? E não foi naquele lugar que eu achei. Eu quis procurar em outro lugar. Qual o problema disso? Fala para mim. Eu não falei mal da igreja, nada do que já não está escancarado nas redes sociais. É só buscarem por vídeos aí de vários CCBanos, vamos dizer assim, que saíram da igreja, fizeram seus vídeos, colocaram seus relatos. E eu tentei o mínimo possível falar mal da igreja, porque eu tive ótimos momentos lá dentro. Conheci pessoas maravilhosas que ainda estão lá. Tenho parentes lá. Minha mãe ficou até o último dia da sua vida lá. Então, assim, eu não quis falar mal da igreja. Eu falei o que todos já estão falando. E vocês, por si só, se olhar nos comentários do meu vídeo, vai ver que tudo que eu falei faz sentido. Tirem suas próprias conclusões. Eu não preciso estar mentindo e nem inventando coisas que já está aí. À amostra. Então eu só quis contar a minha trajetória e falar o porquê eu saí de lá. Eu não saí porque o irmão fez isso, porque o irmão fez aquilo, porque o meu foco não era isso. O meu foco era Cristo, o meu foco é salvação. Mas se eu não conseguir encontrar mais lá, qual o problema de eu sair de lá e querer procurar em outro lugar? Gente, eu ouvi coisas horríveis, sabe? Sem necessidade. Então, eu vou responder aqui alguns comentários que eu achei necessário. Teve uma pessoa que falou assim, casou com um rapaz do mundo sem buscar confirmação, por isso que deu errado. Mas eu casei de novo com um rapaz do mundo e deu certo. E aí? E eu não busquei confirmação em nenhum dos dois. Então, logo, a sua dedução não faz sentido. Em nenhum momento eu me coloquei como vítima, santa. Não. Eu também reconheci o meu erro, a minha culpa. E eu não condeno ele por ter voltado para ela, cuidado do filho dele. Ele está certíssimo, ele fez a coisa correta. Ele só devia ter sido honesto. Porque eu disse que eu não contei a história toda. Eu resumi. E teve momentos em que eu dei a oportunidade dele desistir. E ele não quis. Fez 1 milhão de promessas. Então o erro não tá eu ter casado com ele. Eu tenho culpa, sim. Eu tenho culpa de ter confiado, porque a palavra diz, Jeremias sempre falou que maldito o homem que confia no outro. Esse foi o meu erro. Agora, o erro dele foi não ser honesto. Ele podia ter chegado e falado, olha, eu tô arrependido, quero voltar, quero cuidar do meu filho. Tudo bem, eu ia ficar chateada, triste, ia chorar, mas eu não superei ele, não foi? Eu superei, eu ia superar do mesmo jeito. Não tenho mágoa dele, ao contrário, eu agradeço por ele ter feito isso, porque eu encontrei uma pessoa maravilhosa. Vai fazer 14 anos que a gente tá junto. Ele fez a coisa certa. Parabéns para ele. Na época, eu não entendi, não compreendi, mas hoje, que eu tô com a mente mais aberta, que eu tô buscando mais a Deus, eu compreendo melhor as coisas. E eu vejo que ele fez a escolha certa. E eu agradeço a Deus por isso. Agora eu vou responder outro comentário.
Não soube mortificar a carne ficando atrás de homens. E teve outro. Começou errado, foi pegar um homem com mulher e filho. Esse último, eu dei uma resposta para ele e ele foi e apagou o comentário dele. Então, eu vou repetir aqui a resposta que eu dei para ele e vai servir para os dois. Tanto para o de cima, que falou que eu não soube mortificar a carne, como para o de baixo, que apagou o comentário dele no vídeo. Primeiro, vocês não me conhecem, não sabem da minha história, não sabem da minha vida. Jesus, quando estava no templo, levaram uma mulher adúltera, dizendo que foi pego em adultério. Não levou o homem que foi pego, simplesmente só levou a mulher. E perguntou para ele que na lei de Moisés acontecia o apedrejamento. E Cristo olhou para eles e disse: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, a minha resposta é o seguinte: vocês são juízes? Foi Deus que ungiu vocês como juízes na terra? Se foi Deus, eu aceito de coração o seu juízo, porque eu não tenho como ir contra Deus. Agora, se Deus não colocou vocês como juiz na terra, então eu não aceito esse juízo. E se vocês são santo e imaculado, a tal ponto de estar num altar, pode atirar a primeira pedra, que eu também aceito. Agora, se vocês têm pecado, eu não aceito. Então, antes de julgar, pensa bem, porque o próprio Cristo disse: aquele que julgar será julgado na mesma medida. Eu não sei se vocês são casados, eu não sei se vocês têm filha, se vocês têm neta, mas caso vocês não tenham, um dia vocês terão. E se vocês têm, toma cuidado. Amanhã pode ser uma delas, quebrando a cara na mão de um homem, porque ninguém é perfeito. Perfeito só tem um e está no céu. Então toma cuidado. E se elas são muito bem casadas, que bom, glória a Deus, que continue assim. Que amanhã ou depois, elas também podem ser trocadas por outra, mesmo estando dentro da igreja. Quantos casos a gente está vendo aí acontecendo? Então, antes de você julgar, pensa bem. Se não tem uma coisa boa para falar, fique calado. Se não concorda com o que eu falei no vídeo, coloca lá a sua opinião de forma respeitosa, como vários colocaram, falando: eu não saio da congregação, é a igreja da minha vida, Deus me chamou lá. Foi respeitoso no comentário. Agora vem vocês dizendo ser servos de Deus, servas de Deus, santos e imaculados, ficar condenando as pessoas porque estão saindo de lá e estão dando seus testemunhos, falando o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Que amor é esse? Que santidade é essa? Teve um outro comentário que falou assim: temos que olhar só para Jesus, você olhou o homem. No meu vídeo eu contei toda a minha trajetória que aconteceu na minha vida bem resumidamente, para mostrar os pontos que mais marcaram a minha vida, que mexeram com a minha fé. Mas mesmo assim eu permaneci firme, porque o meu intuito era a salvação. Mesmo errante, porque eu não era santa, e eu não vou bater no peito para dizer isso, repito, não vou bater no peito para dizer que eu era santa, eu reconheço que eu errei muito. O motivo de eu sair de lá não foi o homem, não foi porque fulano me olhou feio, ou porque fulano saiu, ou porque... Não foi isso que me tirou de lá. Qual é a parte que vocês não entenderam, que o que me tirou de lá foi o conhecimento das escrituras, foi entender o que Deus quer de nós. E eu escolhi sair para seguir Ele, o que Ele quer, o que Ele ordena, o que Ele espera. Qual foi a parte que vocês não entenderam? Ah, foi porque eu saí da igreja verdadeira que vai para o céu. A verdadeira graça de Deus, é por isso? E eu não estou sendo sarcástica, não. Olhem os comentários que vocês vão entender o que eu estou falando. Eu não preciso falar mal da igreja, ninguém precisa. Aliás, as pessoas que estão saindo nem se deu o trabalho de falar mal da igreja, sabe por quê? Porque nos próprios comentários, eles vão falar, eles vão mostrar como é lá, eles vão mostrar o tipo de amor que tem lá dentro. Então ninguém precisa falar mal, vocês mesmos nos comentários demonstram o que tem lá. Porque em vez de vocês encher um comentário com palavras que edifica, e de repente a pessoa até fala: não, me arrependo e volto, não. Vocês descem a lenha, vocês acabam de empurrar a pessoa no abismo.
Olha que lindo, olha que atitude bonita de um cristão que se diz servo de Jesus Cristo. Um outro comentário que falou que eu não fui convertida. Olha, eu tenho que concordar com você, porque se eu fiz tanta coisa errada estando dentro da igreja perfeita, da igreja que vai para o céu, realmente eu não estava convertida. Por isso que no meu vídeo eu deixei bem claro que eu me converti há 1 ano e meio atrás. Que foi quando eu fiz o meu propósito com Deus, que de agora em diante, pela vida ou pela morte, eu vou fazer a tua vontade. Eu vou me desviar de tudo que é errado e vou te servir até a morte. Que falou assim: você só olhou para o ser humano e não para Cristo. É a mesma resposta que eu dei para o anterior, eu estou dando para você. Eu saí justamente para fazer isso. Eu vou fazer uma pergunta para você. Muitos questionaram lá que eu falei da calça comprida. Teve uma que falou que Deus estava eu me sentia mal porque Deus estava me poupando para mim não perder minha alma, como se uma calça fosse fazer eu perder minha alma. Se você não pinta a unha, não pinta o cabelo, não usa maquiagem, não usa decote, não usa roupa curta, não usa short, não bebe, não fuma, não vai à praia, não escuta música mundana. Eu também faço isso. Meu cabelo tá aqui, ó, grisalho. Eu brinco com meu esposo falando assim, olha, Deus fez luzes no meu cabelo. Pra que eu vou ficar pintando? Eu vou me tornar escrava da tintura. Porque toda vez que nascer um branco eu vou ter que pintar. A unha, eu acho lindo quem arruma a unha. Eu admiro. Eu amo unha grande, a minha não cresce, a minha quebra. Poderia ir na manicure e fazer? Sim. Mas ia tornar um vício, eu ia estar sempre querendo ir lá. E lá estaria eu escrava também da unha. Então é coisas que eu não quero mais para mim. Eu decidi sair e me santificar, porque a gente está numa época difícil, uma época em que o tempo está se fechando. E se a gente não procurar andar em santidade, perfeitos perante Deus, não vamos se salvar. Então eu não saí de lá, não é porque isso, porque aquilo, não. É porque eu não estou vendo mais no sistema religioso a maneira correta de estar servindo a Deus. É porque eu estou vendo muita coisa que não está certo. É porque eu entendi de uma forma diferente. Desculpa se vocês não entenderam da forma que eu entendi. E o vídeo eu fiz no intuito de achar pessoas que compartilham do mesmo sentimento que eu, que falam assim, puxa, eu também estou pensando assim, eu também estou fazendo assim. Era para isso o vídeo. Não foi para falar mal de igreja, não foi para vocês que é da congregação, não foi. Seja bem-vindo aquele que deixou lá um comentário legal, mesmo falando que eu fui errada, enfim, mas foi educado em falar isso, tudo bem, não é com vocês que eu tô falando. É com aqueles que foram maldosos no comentário, que só souberam julgar, que não souberam olhar por trás para saber assim, poxa, ela só resumiu a história, a gente não sabe como aconteceu, não sabe como é que foi, né? Então não tem como saber. Deus possa iluminar o teu caminho, tua mente, que sabe, como eu ouvi muitos lá. E parabéns por vocês ter esse discernimento, essa consciência. Agora os outros, cuidado. Teve outro comentário, e esse eu falei assim, nossa, essa pessoa tem uma mente que só... Olha, eu não vou colocar Deus nisso. O lugar da igreja é para louvar a Deus e não fazer amizade. Essa é para quem está no mundo. E aí eu perguntei para ela assim, vamos pensar então naquele jovem de 16 anos, um adolescente, que entrou na congregação, gostou dos ensinamentos, gostou da igreja e resolveu batizar. Sentiu de batizar. E ele não tem, a família dele não é crente. Imagina aquele jovem perdido lá, sem saber como ir para o culto de jovem, em reunião da mocidade, não ter ninguém para orientar ele, vamos com a gente, vamos para o culto de jovem, em tal igreja, em tal comum, vamos para a reunião da mocidade, vai ter uma tocata, você não quer participar, nós também faz visita, você não quer participar do grupo de visita? Como que esse jovem vai se sentir? Sozinho, sem conhecer ninguém. Pode até ter tido alguém que levou ele, mas vamos supor, vamos colocar a seguinte hipótese, que ninguém levou ele foi sozinho, porque ele assistiu o culto online, gostou e falou, vou conhecer essa igreja. Como que ele faz quando ele entra e ninguém dá atenção para ele?
Ninguém vai lá cumprimentar ele e perguntar, olha, seja bem-vindo. Nós temos um grupinho aqui, se você quiser participar. Eu garanto para vocês que as outras igrejas fazem isso. Eles são acolhedores. Eu fiz uma crítica, todo o tempo que eu estava falando era crítica construtiva. Porque se não tem palavra, é muito fácil de resolver. Coloca estudo bíblico. Se não está tendo empatia e amor quando a pessoa nova chega, é muito simples. É só passar a dar mais atenção para esses novos batizados. Simples. Foi uma crítica construtiva. Será que vocês não conseguem entender o que é uma crítica construtiva? Teve gente que saiu e fez vídeo e falou cada coisa, assim, sabe? Que assim, eu respeito a opinião deles, o que eles querem falar, tá? Eles têm todo o direito, a liberdade de expressão é para isso, desde que respeite o próximo, e eu não fiz isso. Eu só pontuei o que eu achei necessário, só isso, mais nada. E não falei que eu saí de lá porque me maltrataram, ao contrário, eu falei, eu não tenho o que falar da congregação, porque o tempo que eu estive lá, me trataram bem, tive meus momentos bons. Eu não sei qual é o problema de vocês, gente, que ódio é esse no coração das pessoas que saem? Pra que isso? Gente, vocês precisam se voltar para Deus, buscar de Deus discernimento, sabe? Para vocês saberem lidar com as pessoas que estão saindo e estão falando mal da igreja. Eu tô falando isso porque eu também era assim. Não podia ver ninguém falar mal da congregação que eu ia lá defender. Sabe o que é engraçado? É que nos comentários você vê defendendo a igreja, mas você não vê em nenhum momento defendendo Deus, defendendo a palavra, defendendo Cristo. Até teve uns lá que colocou, mas a maioria sempre exaltando a igreja, o templo físico. Eu não deixei de servir a Deus, eu só não estou frequentando um templo físico. E que mal há nisso? Eu repito, que mal há nisso? Teve um outro comentário que a pessoa quer ir para o mundo, fica inventando desculpa e ainda sai falando mal da igreja. Primeira coisa, a resposta desse comentário está no anterior. Se você não pinta cabelo, se você não usa maquiagem, se você não usa brinco, se você não vai pra praia, se você não bebe, se você não fuma, se você não vê pornografia, se você não escuta música mundana, se você escolhe o que você vai assistir e quando vê que aquilo ali não é pra você, você troca. Então, se você faz tudo isso, eu também faço. Eu e meu esposo fazemos. Aqui em casa, a gente só assiste o que a gente quer assistir. E se a gente vê que tem coisa ali que não é pra gente olhar, muda o vídeo. Porque a gente sabe que Deus não se agrada disso. Porque a gente aprendeu que se os nossos olhos não for luz, o corpo todo vai estar em trevas. Então eu tenho que saber o que eu tô olhando. Eu não tô inventando desculpa para sair pra igreja pra ir pro mundo. E a respeito da calça que eu comentei, eu falei o seguinte, que mal há uma pessoa colocar uma calça comprida, comportada, que não marque o corpo, que não chame a atenção, que mal há nisso a pessoa colocar uma calça comprida, composta. Eu falei, gente, eu quero sair da igreja porque eu não consigo mais ver a igreja como um lugar onde a pessoa pode se santificar. E não sou eu que estou falando, gente, é só vocês olhar aí, ó, tem vários vídeos no YouTube mostrando o que está acontecendo dentro das igrejas. Não é só na congregação, é em todas. E aí eu leio a Bíblia, eu tenho um entendimento diferente, resolvo sair, resolvo seguir as escrituras, a palavra de Deus. Eu tô falando que eu tô seguindo a palavra de Deus, genuína. Eu tô errada, porque eu não tô num templo físico. E o problema tá em mim? Vocês têm certeza? E o problema tá em mim? Como diz o Júnior Refletir, só muda o delegado. O problema está em mim, tem certeza? Teve um outro comentário que falou assim, seguir o povo que crucificou a Cristo. Eu também pensava assim. Até eu entender que esse povo fez isso para que eu tivesse a chance da salvação. Para que você pudesse entrar na Santa Imaculada Igreja e dobrar o seu joelho e falar com Deus. Porque se não fosse eles fazer isso, a salvação não chegaria até nós. Que eu já falei no começo do vídeo isso. Então, em vez de você falar esse povo de forma pejorativa, você devia dobrar o seu joelho e agradecer. Obrigado, Senhor, por ter permitido que eles não entendessem
para que eu pudesse alcançar a salvação. Então, antes de falar desse povo, esse povo tem uma promessa com ele. Deus falou que aquele que amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Então, toma cuidado quando você falar esse povo, porque esse povo é um povo escolhido por Deus. Foi através desse povo que veio o Salvador do mundo. Jesus respondeu: mulher, esse capítulo, está em João, capítulo 4, no versículo 21 em diante. Jesus respondeu-lhe: mulher, crê no que te digo. Vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, e nem ainda em Jerusalém. Adorais sem nem saber o que. Nós conhecemos o que adoramos. Jesus falando, nós conhecemos o que adoramos, pois a salvação é dos judeus. Jesus está falando, nós judeus sabemos o que adoramos. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é a esses que o Pai procura para adorá-lo, em espírito e em verdade. Não é em templo físico, nesse corpo carnal, não. Você andar em santidade nas suas vestes, nos seus usos e costumes, é seu dever de cristão para mostrar o brilho de Cristo em você. Isso não é santidade, isso é sua obrigação, é o seu dever. A sua santidade tem que estar no teu espírito. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Tá bom para você? A salvação vem dos judeus. Então, Cristo é rei dos judeus e não rei dos gentios. Eu aconselho vocês a ouvir o outro lado, porque até hoje a gente só ouviu um lado da história. Ninguém parou para ouvir o outro lado. E foi o que eu fiz. Quando eu parei para ouvir o outro lado e entender a história, eu compreendi o quanto eu estava equivocada. Porque muitos estão pensando que está no caminho estreito e está no caminho largo. Então, antes de julgar qualquer pessoa, preste atenção. Eu não fiz o vídeo por maldade. Eu fiz o vídeo porque eu quis mostrar como que foi a minha trajetória, a minha fé e como que hoje eu sirvo a Deus ainda melhor do que quando eu estava no sistema religioso. Talvez o meu erro foi falar no nome da Santa Imaculada Congregação. Me perdoem. Perdoe-me por falar esse nome. Como eu disse, eu não falei nada que já não esteja escancarado nas redes sociais. Eu só quis contar sobre os meus altos e baixos, sobre a minha fé e nada mais. Então, se eu ofendi você, me perdoe. Em Cristo Jesus, de coração eu te peço perdão. Mas eu peço a você que antes de ir em qualquer vídeo, use palavras que edificam, porque você não vai estar falando para outra pessoa, você está falando para você mesmo. Porque o próprio Cristo disse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Me despeço aqui então, agradecendo pelos comentários positivos. Peço a Deus que devolva-os em forma de bênçãos a vocês. E aos comentários negativos, também, que Deus te devolva. Também em forma de bênçãos. Eu só vou te dizer uma coisa. O plantar é livre. A gente planta o que quiser, mas a colheita é obrigatória. Fiquem todos na paz de Deus.